E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Clube da Luta podcast. Hoje com a presença do professor Fábio. Parabéns, professor desculpa, Fábio. Neto. Não, fica à vontade. Prazer, ele vai nos explicar um pouco hoje aqui sobre a trajetória dele no Kung Fu, não é isso? Isso. Ele foi presidente e fundador da Federação Pernambucana de Kung Fu, né? Vai nos explicar também um pouco sobre esse lado da federação. Até eu tenho curiosidade de saber, acredito que muita gente também. E explicar um pouco da sua vida. Se apresente aí, por favor. Meu nome é Fábio Lopes de Albuquerque. Eu fui atleta, fui praticante, sou professor de Kung Fu. E estou aqui hoje para explicar algumas coisas sobre a federação. Fui convidado aí por Neto para explicar. E assim, é uma honra estar aqui. Obrigado, a honra é toda nossa. Mas, professor Fábio, me conta a história. Me conta assim, começo, o que foi que levou o senhor ao caminho das artes marciais? Foi na adolescência, já foi depois de uma eu, certa como idade? todo mundo, assistia muito filme de Bruce Lee, faixa preta, sessão faixa preta, aquele negócio todo. E aí, eu era atleta já de natação, gostava de competição, e assistindo aquilo me levou a praticar o Kung Fu, a buscar o Kung Fu. Então eu comecei em 88 a praticar Kung Fu, comecei a competição de Kung Fu em 1989. A ser competidor. A ser competidor de Kung Fu. Acho que um ano depois eu já estava com o primeiro campeonato pernambucano de Kung Fu. Qual foi a primeira academia que o senhor entrou? Foi na academia Júlio Kushida, que era na Associação de Artes Marciais, na Conde da Boa Vista. Boa Vista. E de lá pra cá, depois de um tempo, eu saí daquela academia, porque eu fui treinar com o mestre Nereu em São Paulo. E não saí da academia fisicamente, eu saí apenas, deixei de representar. Porque tanto o mestre Júlio Kushida como o Nereu eram amigos, e aí a gente conversou. E você ficava no intercâmbio, né? Ficava Isso. lá e cá e tal. Eu tinha meses que eu ficava 15, 20 dias em São Paulo, eu cheguei aí 5 vezes para São Paulo num ano só. Então era bem complicado e assim, não tinha como morar lá, porque eu estava na faculdade, estava começando a faculdade, não tinha como sair daqui de Pernambuco. Nessa época o senhor já era atleta de competição? Já era atleta de competição da natação. Natação. E no Kung Fu o senhor estava ainda... Começando em 88, em 89 já comecei a lutar e de lá pra cá virei atleta de competição também do... Veio aquela adrenalina da luta, né? Que a gente se apaixona por ela e tal. E subir no ringue é muito bom, né? É bom. Só quem realmente já subiu sabe como é gostoso. Você subir ali, trocar porrada e depois aperta a mão e sai certo. Com os calos na cabeça. Aí, me explica uma coisa, professor. Em uma época que não tinha internet, em uma época que estava praticamente tudo começando, acho que era naquela época do UFC também, chegou o primeiro UFC e tal, que a turma tinha aquela... Como foi que surgiu os campeonatos aqui? Veja, os campeonatos, em 1988, a associação já existia, acho que já tinha mais de 10 anos de Kung Fu, que era o mestre Júlio Kushida, que chegou aqui, foi o primeiro... Ele chegou em que eu acredito que em 75, 76. Ele implantou o Kung Fu aqui no... eu acho que nessa época, 78, 79, ele veio morar e implantou. Então... a associação era afiliada à Federação de Boxe. Então, como a grande maioria das artes marciais não naquela época... Não existia uma federação de Kung Fu na época? Não, nem de Federação de Jiu-Jitsu, de Judô. Era mais de boxe, a Federação de Boxe. E tinha que ter uma federação. Isso. E aí, naquela época, em 88, quando eu entrei, o que eu posso falar é de 88 pra frente, né? Certo. Então, quando eu entrei, sempre teve pernambucano. De 89 até hoje, sempre teve pernambucano. Não tinha nos moldes de uma federação, mas tinha, certo? Era bem movimentado. O primeiro atleta aí pro brasileiro em São Paulo foi o professor Fernandito Pino, não é nem Pinto, é Pino. Ele foi pro brasileiro. Depois que ele foi, a gente começou a vislumbrar uma possibilidade dos outros irem, né? Porque tem que sempre ter o primeiro. Aqui em Pernambuco também tinha o professor Alex. Isso vocês iam pela Federação de Boxe ainda? Era. A gente representava a associação, mas todos os documentos a gente tinha que pedir à Federação de Boxe.
um ofício. Tu pagava alguma coisa a ele? Não. Não lembro de nunca ter pago nada. Tô entendendo. Eles davam, era um apoio mesmo. Às vezes até, acho que luva. Acho muito bonito isso, velho. Muito. Eles apoiavam as outras federações. E aí a gente sentiu a necessidade, porque a gente começou aí em 92, 93, as datas me falham um pouco a memória, mas comecei aí o professor Alex, que era de São Paulo e veio morar aqui em Pernambuco, já participava de Brasileiro, então ele deu essa força também, ele e o professor Silvio Cato. E aí a gente, com o passar do tempo, a gente começou a observar que precisava estruturar uma federação. Então, em 97, a gente ia se desligar do boxe, no caso, e criar a própria federação do Kung Fu. Exatamente. Por quê? Porque foi uma orientação da Confederação Brasileira de Boxe, de Kung Fu. O professor mestre Nereu Grabalos orientou que os atletas, ó, vocês têm que fundar uma federação. Andar com as próprias pernas. Até porque vocês precisam, porque a gente participava como delegação de Pernambuco, não era a Federação de Pernambuco, era a delegação de Pernambuco. É como se a gente fosse convidado. Tô entendendo. Do evento. A gente não era uma federação. Então, em 1997, a gente sentou um grupo de professores para formular e estruturar e fundar a federação. E nessa época o senhor já era professor? Eu já em 89, eu não era professor em 97, mas eu já competia há mais de 10 anos. Você era competidor na época? Era competidor. Na época eu era competidor. Não só eu, como o professor Gilberto Maclane, que hoje é professor Alex. Alex já tinha mais de... Ou seja, vocês já estavam por dentro ali, vocês sentiram realmente essa necessidade. Essa necessidade de fazer. Por quê? Porque a gente precisava de um apoio, não tinha um ofício. A gente precisava de comprar uma luva, de mandar um ofício para a confederação, a gente não tinha. Então a gente sentou, estava presente nessa reunião de formação da federação Fábio Lopes, que sou eu, Gilberto Maclane, Alex Francisco, Sandro Rocha, Sebastião Cícero, Gilberto Maclane, Antônio Carlos, Claudeci, toda Irã Maia, a cúpula da época, Rosinaldo Pontes, todas as pessoas que estavam envolvidas com Kung Fu e que realizavam eventos de Kung Fu. E aí a gente fundou, precisava na época de um CPF, foi o meu CPF que foi disponibilizado, eu sou fundador, inclusive até hoje está lá, mas está se resolvendo isso. E depois daquilo ali, a gente começou a buscar apoio junto ao governo do estado, porque a gente tinha a prefeitura, tinha uma federação e tinha um ofício da federação com CNPJ, a gente mandava para prefeitura, para o governo do estado. A federação era aberta para todas as pessoas, não tinha discriminação nenhuma. Quem quisesse se filiar na federação podia se filiar como atleta ou como associação. Como associação, a pessoa tinha que ter toda a documentação que era exigida, CNPJ, estar regular com a Receita Federal, ter declaração de imposto, que se declara mesmo que não seja finalidade lucrativa, tem que ser declarado. Então a gente solicitava. Se a pessoa quisesse, ela apresentava e a gente encaminhava para a confederação. Uma coisa interessante é que na época que a gente fundou a federação, o nome da federação, Federação Pernambucana de Kung Fu Wushu e Tai Chi Chuan. Por quê? Que a gente já pensava na frente, porque o Sandá, que é o Wushu, que hoje é conhecido mais como Wushu moderno. Sandá e Wushu é a mesma coisa? Não, o Sandá está incluído dentro do Wushu. Só que na época foram vários nomes. Nós tínhamos o Koshu, o Sandá, o Koshu, o Sancho, certo? O Wushu moderno e o Wushu tradicional. O Kati moderno e o Kati tradicional. E aí a confederação, depois de um período, tirou o Koshu da confederação e passou a trabalhar só com o Sancho.
O Sancho, que hoje se chama Sandá, ele teve vários nomes. Teve Sancho, boxe chinês, Sandá. E aí acabou como Sandá. Hoje todo mundo só conhece como Sandá. O Koshu, existia outra confederação que trabalhava só com Koshu. A confederação hoje, brasileira, que é ligada à IWF, ela optou por trabalhar com o Sandá. Certo? Porque o Sandá era o estilo de luta que a IWF queria colocar nas Olimpíadas. Então a confederação já foi se adaptando. Isso lá atrás Lá ainda. atrás, em 1996. O Sandá já tinha em 90. Ou era 92, já tinha competição de Sandá. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Já tinha vários atletas que participavam de competições fora do Sandá. Certo? E aí... Quem popularizou o Sandá no Brasil, assim? Porque alguém deve ter chegado assim e ter dito, a pessoa que foi considerado o melhor mestre de Sandá do Brasil foi o mestre Nereu Grabalos, que hoje, infelizmente, é falecido. E ele teve muitos anos à frente da confederação. Então ele foi uma das pessoas que os atletas dele, todos os atletas dele foram ele campeões. Chegou e disse, o caminho é esse aqui. Exatamente. E o caminho natural, por quê? O Koshu, porque a gente sabe que para ir para a Olimpíada, você tem que ter uma certa regra. Não pode ter sangue na Olimpíada. Não pode ter um cara quebrando a perna na Olimpíada. Então todos os esportes, seja taekwondo, karatê, judô, kung fu, tem que se adaptar àquela regra para ficar bonito. Um padrão mundial, né? Tem que ter um padrão mundial. E não tem nenhum esporte de contato da Olimpíada você vê a pessoa sangrando ou quebrando. Vê no boxe, e muitas vezes no boxe, eu não conheço a regra, na Olimpíada, você quando vê sangrando, muitas vezes para a luta acaba. Hoje se o atleta de Kung Fu hoje, num campeonato brasileiro, estiver sangrando pelo nariz e não estancar, acaba a luta. Acaba a luta. Mas isso é regra da confederação? Da confederação. Aqui vocês também seguem? Também. Tudo que é da confederação vocês seguem aqui? Isso. Desde quando começou? Desde quando começou. Entendi. Então, assim, tivemos muitos campeonatos de Kung Fu. Desde 1997, eu posso dizer até desde antes, nunca tivemos a ausência de pernambucano. Sempre teve. Com um atleta, 2 atletas, mas sempre teve. Nunca deixou de ter. Nunca. Quando o senhor fundou a federação, a necessidade maior foi essa? Foi para conseguir apoio para e organizar e divulgar o Kung Fu como a gente fez. Então, eu sou professor de Kung Fu. Digamos que eu vim lá da Bahia, sou professor de Kung Fu e estou aqui no Nordeste agora. E eu vou procurar a federação para me filiar. Certo. Era só eu chegar e, olha, eu sou professor, na época de 97 para cá até 2000. Na época da sua gestão. Na época da minha gestão e de outras gestões que eu acompanhei, eu sou professor de Kung Fu, apresentava seu certificado, registrava, acabou. Dando com a documentação ok. Muitas vezes a gente mandava para a confederação, tem um rapaz que quer se filiar aqui, a gente não conhece esse estilo, mandava para a confederação. A confederação mandava de volta. Até hoje eu tenho um e-mail que eu mandei para a confederação pedindo sobre um estilo. E eu tenho essa resposta do professor Marcelo Antunes, certo? Ele explicando tudo. E a gente não aceitou o rapaz porque a confederação disse que não pegava. Mas tem alguma coisa que ele possa fazer para ele na época ele poderia se filiar como atleta na federação ou como associação. Se a associação dele tivesse regularizada, sem problema. Se eu era atleta ou praticante, eu apresentava minha carteirinha de filiado na minha academia, tá aqui. A gente registrava, você preenchia o formulário, acabou. Não tinha problema de exclusão, não tinha problema de discriminação. Desde que ele provasse realmente que ele realmente é o que ele está dizendo ser, né? A federação tem critérios a ser estabelecido e a gente estabelecia e a gente tinha um rigor nos critérios. Por quê? Porque muitas vezes o pai bota o aluno lá e
o aluno se machuca, quem ele vai procurar? Se você tem um certificado da federação, tá lá. A federação é responsável por aquele lugar, pelo aquele professor. Não pelo que ele fez, mas tá lá. Não tá registrado na federação, como é que você registra? Então a gente tem alguns critérios, certo? Algumas pessoas ficavam chateadas, certo? Com esses critérios. Ah, porque não sei o que, eu dou aula aqui desde... Não tem problema, amigo. Traga seu certificado. Eu conheci gente que era daqui de Recife, que era formado na China, sem nunca ter ido na China. Tô entendendo. Porque basta você pegar um certificado. A gente mandava. E mesmo assim, essas pessoas participavam da federação, certo? Não filiado à associação, mas participava como praticante. Você não é praticante de Kung Fu? Mas muitos não queriam entrar como praticante. Não, queria que dissesse que ele era professor de Kung Fu, porque quando a federação dá um certificado de um alvará de funcionamento, ela tá assumindo aquele risco daquela pessoa. Tá aqui, ó. Aquele camarada ali, ele é professor. Ele é professor, então a gente vai dar, como é o nome? Respaldo para o que ele tá fazendo. Tô entendendo. Então a federação tinha muito esse cuidado, certo? De não ter o risco da pessoa ter um certificado da confederação. A pessoa de repente, eu tô entendendo. Do jeito que o senhor tá falando, o camarada chegava, botava na cabeça que ele era um professor e ele chegava lá. E eu sou professor. E pronto. E acabou-se. Não é bem assim, não é assim, né? Não. E assim, a federação, ela tinha como objetivo arrecadar atletas, praticantes. Aqui, a gente expedia esse documento aqui, ó, o alvará de federação. Tô vendo, alvará, Federação Pernambucana de Kung Fu e Tai Chi Chuan. Então todo ano era renovado, certo? Isso ficava nas academias. Ficava nas academias e a gente tinha uma cópia, porque a gente sabia quem era. Então era tudo registrado. Não tinha nenhuma questão de preconceito. Inclusive, muitas vezes, a gente convidava as associações que não tinham a documentação para participar. Porque a gente exigia das associações essa regularização. Primeiro, a federação, quando ela está regular, ela pode conseguir recursos juntos ao Estado, à prefeitura, e esse recurso cai na conta da federação. A federação tem que repassar para as associações, certo? As associações têm que prestar conta, mas para a gente prestar esse apoio, sair do dinheiro da conta da federação para a conta de uma associação, ela tem que estar toda regular. Porque a gente tem que prestar conta. Tem a prestação de ela conta. presta conta, a federação. A federação sempre prestou conta direitinho, nunca teve problema. Nunca tive problema. Nem na minha gestão. Tivemos a minha gestão durante muito tempo. Tivemos a gestão do professor Alisson, professor Sebastião Cícero, professor Eduardo Souza, Fábio Cruz, e hoje temos Fernandito Pino. E o senhor, assim, e desde quando fundou, o senhor nunca saiu por completo. O senhor sempre tá lá dentro. Sempre estava lá porque a federação continua no meu nome, no meu CPF. Tá aqui, ó. Continua no meu CPF. Registrado. Isso é desse ano. E aí eu conversei com o atual presidente responsável pela federação para que a gente resolvesse isso, porque eu tive alguns prejuízos pessoais. A federação ela vai ficar no CPF. No caso, ela vira CNPJ. De quem é o presidente atual, ela sempre troca. Trocou o presidente, troca o presidente, troca a vinculação com o CNPJ. Aí o CNPJ é vinculado ao CPF do atual presidente. Tô entendendo. Só que na época, em 96, 2005, 2004, a gente não tinha essa noção de como... A gente tinha que ter contador, era pago. Então, muitas vezes, a gente pecou por isso. Da onde vem o recurso? O recurso de uma federação vem de inscrição de atleta e de academia. E campeonato, ela ganha alguma coisa? Campeonato, ela gasta tudo que ela recebe. Tudo que ela arrecadou durante os meses, ela gasta no campeonato. Porque não tem. Porque um campeonato de sandá, hoje, para você fazer, tem que ter uma ambulância. É exigência? É uma exigência porque é um esporte de contato e outra coisa. Se você tiver público,
Você tem que, se uma pessoa do público passar mal, quem é que vai fazer o socorro? Tem que ter um médico. Tem que ter um médico, paramédico, ambulância, tudo à disposição. Tudo à disposição. Porque se uma pessoa que você tem um evento de 500 pessoas, que a gente teve evento de 500 pessoas, se a gente não tem uma ambulância e uma pessoa passa mal na plateia, a responsabilidade é da federação. Entendeu? Vocês tinham essa noção quando começaram? Tinha, né, essa questão de organização de eventos, como eu fazia educação física, a gente tinha uma disciplina que tinha, e eu vinha de outros eventos, então eu tinha essa noção. Já tinha uma bagagem, já tinha uma... isso. Não, a gente vai precisar então, disso e disso. Muitas vezes, a gente tinha dificuldade, e tem dificuldade de fazer um campeonato de luta, de contato, do sandá. Por quê? Porque tem que ter uma ambulância, um paramédico, tem que ter um tatame, tem que ter os equipamentos de proteção. Então, tudo isso é custo. Não é barato você ter um médico, um paramédico ou uma ambulância disponível. Então, a federação fez muito isso, certo? E aí a gente conseguiu, depois de 97, nós conseguimos fazer diversos eventos. Nós fizemos eventos, e eu trouxe aqui, nós fizemos eventos no Mirabilândia, nós fizemos eventos no Veneza Walter Park. Nós fizemos evento. Evento que o senhor está falando, campeonato? Campeonato Pernambucano no Veneza Walter Park. Campeonato Pernambucano no Mirabilândia. Campeonato Pernambucano, que foi um dos maiores. Foi o do maior que teve na Universidade de Pernambuco, na FESP. Certo? Deu uma média de 600 pessoas. Teve um campeonato desse que, inclusive, eu vi umas manchetes na Globo. Naquela época, Globo Esporte e tal. Ele foi uma matéria lá mostrando sobre os campeonatos de Kung Fu e tal. O que tem de matéria de Kung Fu tá aqui, ó. Isso aqui foi quando a gente começou. Tudo isso aqui foi de 96, que não tinha, a gente saía da... É uma época que não tinha internet. Muito jovem de hoje em dia não sabe como é que é. Mas, não. A gente não tinha internet antigamente. A gente batia de porta em porta perguntando endereço. A gente tinha aqui no jornal, no Diário de Pernambuco, ali na pracinha. Comunicar, chegava lá, o cara, vamos bater uma foto. Então a gente ia, fazia isso. Várias, a federação nunca deixou de promover o Kung Fu em Pernambuco. Nunca. Ao contrário. Nós temos o professor Williams, que é de Caruaru, que, para você ver como a federação não tinha essa exclusão, preconceito, nós íamos buscar os professores através de curso, convidava. O professor Williams é uma das pessoas que mais divulgou o Kung Fu em termos de evento, porque ele participava de vários eventos de MMA. Vários. Ele lutava, ele não participava, só lutava, botava atleta. E todas as vezes que ele subia com o nome do Kung Fu. Kung Fu Sandá. Porque existe muita... porque o Kung Fu... Tudo é Kung Fu. Eu posso dizer, porque o Sandá... Não, é Kung Fu. Kung Fu... O Kung Fu é muito amplo. Isso. O Kung Fu, as modalidades esportivas do Kung Fu. Sandá, Tuiçô, Suai Jiao, Tai Chi e formas. Você escolhe. Até o Tai Chi, ele é uma modalidade esportiva. Do Kung Fu. É uma modalidade de Kung Fu. Ele é muito abrangente, velho. Então, assim, teve muitos eventos. Nós tivemos eventos que tinha 500, 600 pessoas rotativos. Nós tivemos eventos de Kung Fu. Aí, vamos lá. O ano é 1998, o senhor abriu, não foi? 97 abril. Vamos lá, em 99, eu cheguei lá na federação e disse: professor, eu quero me afiliar a vocês, mas eu não tenho toda a documentação necessária. O que é que vocês fazem com um professor desse? Quando a gente chegava essa pessoa... O que é que você quer? Qual é a modalidade que você quer? Eu quero escrever minha academia e começar a participar. Então você vai fazer o seguinte: sua academia, a gente vai dar um alvará provisório. Você vai regularizar, certo? Eu não tenho um curso de sandá. Porque na época de 97 não era obrigado a ter curso de sandá, não. Em 97 não tinha essa obrigação. A pessoa chegava, eu quero lutar o sandá. Aí inscrevi o atleta. Agora, eu sou professor de Kung Fu Shaolin do Leste. Eu quero registrar.
traga seu certificado. A gente vai registrar de acordo com o que tiver aqui. Eu quero na carteirinha da federação, eu quero que tenha o título de professor. Não, tudo bem. Traga sua... E se ele não tivesse? A gente não podia botar como professor. Ele era filiado à federação como praticante. Tô entendendo. Nunca foi exclusão. Isso é critério da confederação, que vocês só obedeciam, né, na verdade. Inclusive... Não era marcação com ninguém, nem nada, não, jamais. Inclusive, para a gente participar dos campeonatos da confederação, a gente tinha que pagar a anuidade. A anuidade. E durante o período que a gente esteve na frente, e até hoje, tá pago. E assim, como eu tirava muita cópia de documento, porque a gente tinha que guardar, eu tirava, tá aqui, ó. Tudo certificado, velho. Os alvará, ó, certificado da confederação, tudo aqui, ó. Campeonato Brasileiro. Gente, vocês não estão vendo não, mas aqui é muito certificado, velho. Isso é só uma parte dos certificados. Alvará de funcionamento da federação de 99. Isso você só recebia... Isso veio pela confederação. Pela confederação. Você pode ver que a Confederação Brasileira de Kung Fu não era nem Wushu na época. Era Kung Fu. Isso já foi o mestre Nereu Grabalho, que com a visão que ele tinha, modificou, porque o Wushu moderno, ele engloba o Sandá, o Taolu, as formas modernas. Então, isso é de 99, alguns que eu tirei cópia, porque na época a gente tirava cópia colorida e era muito caro, né? Tá aqui 2004, 2005. Então tá. E esse custo aqui todo era seu particular ou era da Quem bancava era a federação. A federação tinha que bancar esse custo, porque senão os atletas não participavam da competição. Tô entendendo. Entendeu? Então a gente bancava esse custo. E quando não tinha dinheiro suficiente, ou o presidente ou o diretor técnico é quem bancava. Toda academia, ela tem que ser vinculada a uma federação? Não tem obrigação. Ninguém é obrigado a... Agora, para você participar de um evento da federação, você tem que estar afiliado. Tem que estar afiliado. Tem que estar afiliado. Você escolhe a federação que você quiser. Você não é obrigado a se filiar nessa federação. E tem mais de uma aqui em Recife? Só tem uma. Só tem Desde uma. 97 só tem uma. Então, assim, foram muitos anos de competição. Muitos anos. A federação nunca, jamais teve exclusão. Infelizmente, algumas pessoas, não vou citar não, porque pra mim, algumas pessoas vêm a público e diz que a federação tinha exclusão, era preconceituosa, ela não deixava as pessoas dar aula. Isso tudo é mentira. Tudo mentira. A federação nunca saiu da sala para ir numa academia proibir ninguém de dar aula. Nunca. Ela só queria que se você fosse querer levar o nome você dela... tinha que ter os... Você vai levar o meu nome, você tem que ter... Os critérios estão aqui. Então, assim, a federação... Que eram critérios não seus, mas critérios da reportagem, da confederação que vocês repassavam. Quando a gente ia na reportagem, tá aqui as reportagens, a gente levava a federação e explicava: a federação tá aqui. É isso, isso e isso. Porque era uma forma da gente trazer a federação. E na época da federação, eu tenho aqui, ó, nós tivemos aqui, inclusive a federação, tá aqui, ó, festa, a gente fazia até festa dos melhores do ano, tá aqui, ó. Não era uma festa do governo do estado, não. Quem fez foi a gente. Era a federação que fazia. 2005. Entregava troféu, entregava tudo. Não era tinha o do governo do estado, certo? E tinha o que a gente fazia com recursos próprios da federação. Da federação, patrocínio, essas coisas. Não, quando a federação não tinha dinheiro, eu bancava, Sandro bancava, Alex bancava. Porque a gente queria fazer para mostrar às pessoas que existia o Kung Fu. Então, assim, hoje eu vejo muita gente vir na mídia, porque hoje tem mídia, né? Denegrir a imagem das pessoas que passaram na federação. E isso é muito errado, pô. Muito errado. Se você tá em seu trabalho, faça seu trabalho. Você não precisa denegrir, esquecer as pessoas que fizeram no passado. Porque se não fosse essas pessoas do passado, se não fosse
Fernando Pino tivesse ido pro brasileiro, a gente não estaria aqui hoje. Porque foi depois dele que a gente tomou vontade de ir. E vocês viram a necessidade de ir pro brasileiro. Depois da gente ir, foi que a gente viu a necessidade de ter uma federação, federação própria. E a gente conseguiu com muito trabalho. Eu digo a você o seguinte: a gente tem que se adaptar à confederação. Então, eu vou dar um exemplo simples. Eu fui campeão 5 vezes de Saijiao no brasileiro. Saijiao é uma das modalidades do Kung Fu que é queda. São as quedas. Que se trabalha em separado. Tem os certificados, tá tudo aqui os certificados. E quando eu cheguei em 2018, eu fui campeão em 2018. Em 2019 eu fui pro treino da seleção. E quando eu cheguei, o técnico que é da seleção, o professor Silvio Cato, mestre Silvio Cato, ele disse: olha, a partir de agora, para regularizar a faixa preta de Saijiao, isso em 2019. Agora pertinho. O meu primeiro campeonato que eu ganhei de Saijiao foi em 2008. Ele disse: olha, para regularizar a faixa preta, vai ter que fazer um novo curso. Porque houve uma defasagem e tal. Eu fui 5 vezes em 2019 para São Paulo e fiz o curso. E depois fiz mais uma para fazer. Tinha que fazer o curso lá, era? Era, em São Paulo. Eu fui lá, fiz. Custo do seu bolso? Do meu bolso. Não foi federação, não foi confederação que pagou, não. Foi do meu bolso. Fiz os 5. Depois fiz mais um, que fui mais uma vez, que foi o exame de graduação. Peguei minha faixa preta, tá aqui, ó. O certificado de faixa preta. Depois, em 2019, depois de ter feito vários cursos, Faixa preta de Saijiao. Ele é por faixa, no caso, não? É, por faixa. O Shaolin do Norte, ele é por estrela, né? Não, o Sandá é a estrela no calção e o Saijiao é uma faixa. É uma faixa. Entendeu? E aí, eu fui lá, depois de ter feito todos os cursos de Saijiao que tinha. Já dava aula de Saijiao também. E aí, tive que fazer, fui lá e fiz. Por quê? Porque eu tinha que me adequar à confederação. Não sou eu que tô de fora. Foi uma exigência de lá, né? Grande. Se eu quero estar na sua federação, eu tenho que cumprir suas exigências. Não é eu querer impor o que eu quero, não. Tô entendendo. Então, assim, é muito difícil você ver as pessoas deturparem o trabalho dos outros. O legado. O legado. São pessoas... Quando eu vejo as pessoas... Muita gente liga pra mim: Fábio, tu viu o fulano falando mal da federação? Eu disse: rapaz, não vi não. Aí, hoje que tem muita... Antigamente era Orkut, só tinha no Orkut e olha lá. Então, assim, a federação... eu vi uma pessoa dizer que tinha panelinha na federação. Que tinha preconceito, que tinha... Então não era uma panela. Nunca existiu. Eu vou dar um exemplo simples. Para você participar de um campeonato brasileiro, você tem que participar do campeonato pernambucano. Para você participar, você tem que... Se você tiver inscrito, você tem que lutar. A vaga do Sandá é na luta. É dentro do tatame. Não tem como você... panelinha... Não tem. Eu digo a você... enquanto eu estava participando de Sandá, que na época lutei até 2006, porque na época a confederação tinha estabelecido que 36 anos tinha que parar o Sandá. Então eu lutei até os 36 anos. Todas as minhas vagas foi dentro do ringue, dentro do tatame. Eu não ganhei Nunca ganhou no tapetão, não, né? A minha foi trocando tapa. E nunca perdi uma luta aqui em Pernambuco. Nunca. Meus alunos, que eu tive em 2004, também nunca perdeu. Eu tive uma aluna que perdeu uma luta, certo? Mas uma luta. Meus alunos todos que lutaram, e lutaram com várias escolas, não foi com uma não, com vários, a escola de Kung Fu daqui, nunca perderam uma luta. A última luta do meu aluno foi em 2018. De Sandá? De Sandá. Foi o último aluno que lutou na minha academia, foi de Sandá, foi Gabriel. Ele lutou na Federal, certo? Ele tinha 75 quilos, se eu não salvo engano, ou foi 73, 80, e não tinha ninguém na categoria. Então eu disse a ele: não, pô, tem um cara acima de 100 quilos, quer lutar? Ele quis lutar. Sangue no olho. Não foi eu que pedi, não, ele que quis.
Ele foi lá e ganhou, nocauteou. E todos os meus alunos, veja como é engraçado. Meus alunos ganharam luta aqui, as lutas, 90% das lutas dos meus alunos foi nocaute. Não foi tapetão, não foi de boca, não. Então... Conquistaram no sangue então, mesmo. Então, essa questão de você dizer, não, porque tem panelinha, não, porque não sei o quê. Não, meu filho, luta, não tem panelinha não, você vai lá e ganha. Então, é isso. Outra coisa que é importante, que numa federação você tem, que é critérios. Você estabelece alguns critérios. Nós estabelecemos critérios, e hoje também se faz, que é, no início do ano você vai dizer o seguinte: o governo do estado tem uma premiação que é o melhor do ano na modalidade esportiva. Para o melhor técnico, o melhor atleta. O atleta, o que é que a gente faz? No início do ano, a gente fazia no início do ano, e eu acho que está fazendo, como teve 2020, 2021, foi essa questão da pandemia, então não teve nem como você estabelecer. Mas a gente estabelecia um critério, um parâmetro. O atleta tinha uma listagem. O atleta, cada competição que ele participava, ele ganhava uma pontuação. Se ele fosse campeão, era 9 pontos. Se ele fosse vice, era 5. Então, todos os campeonatos oficiais que eram reconhecidos pela confederação e pela federação, que o atleta participasse, ele somava pontos. E no final do ano, a gente divulgava o atleta com o maior número de pontos. O que é que acontece? Os atletas de Sandá, eles só lutam uma categoria. Eu só posso lutar na categoria até 75 quilos. Vamos supor. Certo. Eu não posso lutar 75, 80, 90. Só luto uma categoria. E não, se eu ganhar aquela categoria, eu ganho 9 pontos. Eu posso ganhar 10 lutas, mas só vou ganhar 9 pontos, porque eu só ganhei uma categoria. É regra isso? É a regra. A gente tinha esse critério. O que é que acontece? Muitos, como eu gostava de... Eu queria ser o melhor atleta do ano, o que é que eu fazia? Além de participar da categoria de luta, eu participava nas formas. Porque eu sabia que se eu ganhasse só aquela luta, só aquela categoria, eu ia ganhar só 9 pontos, não ia ganhar mais pontos. Tô entendendo. Então, o atleta que participava de Cati, que é as formas, Taolu tradicional, Taolu moderno, ele poderia participar de 4 provas diferentes. Mãos livres, armas curtas, arma média e arma longa. Se ele ganhasse 4 provas, ou ficasse em terceiro em 3, ele já tinha me passado. Porque a gente não tinha como estabelecer, vamos fazer para melhor atleta de Sandá, um melhor atleta de formas. A gente fazia quando era para o melhor prêmio da federação. Mas para o governo do estado não podia. Tinha que ser um atleta só. Hoje é assim ainda ou já modificaram isso? Não, com essa questão da pandemia, eu acho que deu uma parada. Tá. Eu acho que o governo do estado, eu não me lembro de ter visto no ano passado. Esse ano também eu não vi a melhor do ano, eu não acompanhei. Mas na época de antes, a gente fazia isso. Não tinha como ter panelinha, porque o atleta sabia quantos pontos ele fez. Tô entendendo. Só que, para o governo do estado, a gente só podia indicar um atleta. A gente não pode indicar 2. Então, se ele queria ser o melhor atleta do estado, ele tinha que participar de luta e de Kati. Porque no Taekwondo é Ponce, né? É. No Karatê é Kata. É. E no Kung Fu a gente chamava de Kati. Kati. Hoje se chama Taolu. Então, se eu queria, eu fazia o seguinte. Eu participava dos Katis e participava da categoria de luta. Então não tinha como, porque os critérios eram estabelecidos no início do ano. E a lista, todo mês, quem fazia a lista, normalmente era eu, porque eu acompanhava. O problema é que tinha poucos campeonatos. Mas estava lá a lista. Não tinha como ter tô entendendo. panelinha. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Muitas vezes as pessoas falam sem nem saber o porquê. Porque escutou aqui, escutou ali. E como o senhor vê o Kung Fu hoje aqui no Nordeste, em Recife, nos interiores e tal, ele tem crescido, ele tem parado, ele tem... O Kung Fu continua do mesmo jeito em Pernambuco, aqui na região metropolitana.
muitas academias. Isso não tem uma, duas, três, não. Tem várias. Só que muitas não se inscrevem na federação porque tem muita gente que entende que o Kung Fu não é para esporte. Que é uma opção de vida. Tô entendendo. Que aí tem filosofia de vida dele, né, e tal. Então, o professor, eu posso dar aula e não querer inscrever ninguém na federação. A federação não vai perseguir essas pessoas? Não, nunca perseguiu, jamais. Até não pode. A federação não pode proibir você de dar aula. Quem sou eu para proibir o professor de Kung Fu de dar aula? Quem é a federação? Pô, como é que ela vai estabelecer que você não pode dar aula porque esse estilo não existe? Como? Se a própria confederação não faz isso. Tô entendendo. O que a confederação fez foi mapear, começou acho que em 2005 ou 2004, a mapear os estilos de Kung Fu, até para ver até que amplitude desses estilos. Mas ela não pode, ninguém pode proibir. Ninguém pode proibir você de dar aula. Porque você só não é registrado na federação. Então, assim, eu posso montar minha academia de Kung Fu e não querer me associar a ninguém. Tipo, a minha academia de Kung Fu é só pra quem quer ter uma qualidade de vida. Pode. Olha, hoje aqui em Recife nós temos o professor Alex, professor de Sandá, que participou, foi campeão brasileiro, não, foi campeão pernambucano, campeão norte-nordeste, campeão, acho que foi brasileiro. Só sai pra ser campeão. E ele dá aula de Sandá, mas ele não quer. Ele diz, eu não quero que meus atletas participem. Se eles quiserem, eles se inscrevem. Mas eu não vou dar aula de competição. Eu não quero. Aí é uma escolha dele. É uma escolha dele. A gente tem um professor Sandro, que também foi dirigente da federação, que eu dou aula, mas meus alunos não quero que ele lute. Eles não querem. Não sou eu que não quero, não. Eles não querem. Eles querem treinar. Eu conheço outro professor que dá aula na Caxangá, que dá aula há mais de 10 anos de Sandá. Os atletas dele participaram, foram campeões também, mas não querem. Nós temos o professor William no interior, que os alunos dele são grandes atletas, mas que hoje não querem participar. Hoje eles estão mais no wrestling, na luta olímpica, porque tem mais possibilidades de recurso. Patrocínio, mais visibilidade, né? Também, mais né? visibilidade. Então, é uma opção da pessoa. O senhor, a primeira formação do senhor foi ser professor de Shaolin do Norte. Shaolin do Norte. Depois eu fiz... É porque é o seguinte, no Kung Fu, se você é professor do Kung Fu, você é professor de Sandá, você é professor do Kung Fu. Aí é tipo, aí o senhor escolhe em qual o senhor vai se especializar. Exatamente. Eu posso querer me especializar só em Shuaijiao. Tô entendendo. Então eu vou buscar aquilo ali. Mas eu vou me inscrever na federação, eu posso me inscrever como professor de Kung Fu. Eu quero inscrever meus atletas no Sandá. O Shaolin do Norte. Existe o Shaolin do Sul também? Existe Shaolin do Sul, Shaolin do Norte. Dentro do Shaolin do Sul existem vários estilos. E do Shaolin do Norte também? Também. Tem vários estilos. E o senhor sabe a origem, por que eles têm esse nome assim? Porque assim, reza a lenda que a pessoa do Sul é mais mão. Por quê? Dizem, não é nada... Não, Eles trabalhavam mais com as mãos no Sul, certo? Batendo arrozal, essa questão da colheita, movimentos com o braço. E no Norte era perna. Acredito por causa de mais montanhas. Então tem a diferença do geográfica, Sul. né? A diferença geográfica é que cada um se adaptou à sua terra, exatamente. À sua maneira de viver. A diferença do Shaolin do Sul é as mãos e o Shaolin do Norte é mais perna. Isso na teoria, porque na prática todos os dois usam chute, soco e queda. Mas são movimentos mais longos, com o braço. E quem trouxe o Shaolin do Norte para... Aqui para o Brasil foi o Sean Conway. Sean Conway. Sean Conway. Aí teve outros mestres que vieram na época de década de 60, vieram fugidos da China, do regime da China, e vieram para cá. E uma coisa importante de se dizer é que quando você tem uma federação, todo ano você presta conta de tudo que entrou e de tudo que saiu. Na confederação? Não, presta conta aos filiados aqui. Agora, você não vai prestar conta, e a gente fazia, e eu era bem claro com isso, eu só presto conta para quem é filiado. Para quem tá filiado na federação. Tô entendendo.
Quem não está afiliado na federação, a gente não tem a obrigação de prestar conta. Porque todo final de ano a gente prestava conta. Mandava planilha. Não era nem e-mail, era tudo escrito. Era tipo assim, entrou tanto, e tanto, aqui pra onde for. Acabou. Tudo certinho. Era tudo por escrito. Como não tinha e-mail, não tinha... Era na munheca mesmo. Era na munheca. Computador, hoje você tem notebook à vontade, mas na época era aqueles computador quadrado que você tinha que estar digitando. Tô entendendo. E sempre foi prestado conta. Nunca na federação se deixou. Inclusive, atualmente também, nos últimos anos também. Então, assim, eu vejo muita gente aqui vir na internet hoje, Facebook, Instagram, dizer: porque meus alunos não podiam participar. Mentira. Muitas das pessoas. Tem uma pessoa que chega lá e diz que não teve, mentira. Porque os alunos dele foram campeões esse período agora. E a pessoa diz que foi proibida de dar aula. Tô entendendo. Eu não sou muito de ficar dizendo fulano, eu dou nome. Mas hoje, em respeito às outras pessoas, eu não vou dar o nome. Mas essa pessoa fica dizendo, não, porque a federação era preconceituosa, porque a federação isso, a federação aquilo. Como é que a gente foi preconceituoso se a pessoa está hoje na federação? E os alunos, nós tínhamos uma política na federação de tentar interiorizar a federação. Eu fui várias vezes a vários interiores, dar curso de sandá, curso. A partir do momento que a confederação estabeleceu que para participar do sandá teria que ter o curso, a gente foi atrás dessas pessoas e deu curso. Qualificar elas. Qualificar. E eu sempre disse, eu não tô vindo aqui para dizer o que você vai fazer, não, porque você estudinho já sabe. Eu tô vindo aqui porque é uma é o protocolo, né? O protocolo a ser seguido e tal. Eu não vou vir aqui para lhe ensinar a dar um jab ou um direto, nem um chute lateral, porque você já sabe. Você já luta aí há não sei quantos anos. Eu tô vindo aqui fazendo o protocolo da confederação, que foi estabelecido, e a gente, como federação, a gente tem que fazer. Fui em vários lugares, vários. A federação hoje, ela tem site que você possa entrar, observar? Não está sendo construído. Está sendo construído. Está sendo construído, né? Porque tem o Instagram, mas hoje está sendo construído um novo site, porque com essa nova gestão tem muitas coisas que ficaram pendentes para trás. Então, o professor Fernando Pino, ele está organizando a federação, reestruturando, certo? Porque existe até uma dificuldade para você reestruturar nos cargos. Porque tem que ter tesoureiro, as pessoas não querem. Tem que ter... Ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver. E aí ele teve muita dificuldade, e ele estava tendo dificuldade, só que agora ele conseguiu alguns cargos que faltavam para poder estruturar e transferir a federação do meu CNPJ para o meu CPF para o CPF dele. Então é muito... As pessoas pensam que a federação é fácil, mas não é fácil. E eu não consigo entender como é que você vem aqui ou vai na internet denigrir a imagem das pessoas que fizeram lá atrás. Principalmente que você não pode falar de quando você não está. Se eu entrei em 2008, eu não posso falar para trás. Como é que eu vou falar para trás? Se eu nem participei. Não sabe como era, né? Se eu entro em 2010, como é que eu vou falar de 2009? Se eu não participava. Então, e outra, no Kung Fu, se eu sou faixa preta de Kung Fu, que era uma coisa que eu debatia muito com o meu professor, que era o Nereu, eu dizia, professor, mas se eu sou faixa preta de Kung Fu, como é que eu tenho que fazer curso de sandá da confederação? Se o Kung Fu tem tudo isso aí. Eu queria entender. E o que ele falou? Ele disse, nós estamos sistematizando a modalidade. Então, vai ser viável, vai ser bom para todos. Não vai ser bom para a confederação, vai ser bom para todos. Isso é uma forma da gente limitar aquele tipo de pessoa que não quer valorizar a arte. E outra,
vai ser Kung Fu Sandá, vai melhorar a qualidade técnica dos praticantes. Outra coisa, você vai poder separar por faixa, categoria, porque nas competições de Sandá, ainda hoje é assim, eu posso ter 5 anos de competição e entrar e lutar com um cara que tá começando agora, porque é por peso, é categoria por peso. Sandá só é peso, não é por tempo, nem por faixa, nem... é peso. É peso. Eu tenho uma estrela preta, vamos supor. Eu tenho uma estrela preta de Sandá. Eu sou o último nível de Sandá, mas eu vou lutar com o cara da estrela branca. Camarada de 6 meses. Pode, porque é por peso, não tem... Aí é uma desvantagem, entendeu? Enorme, velho. E a bagagem do cara já. Exato. E uma das visões que Nereu tinha, e a gente conversava muito, era o seguinte, que daqui a uns anos, como vai ter muita gente praticante, ele tinha essa visão, a gente vai poder separar estrela preta com estrela preta. Estrela branca, como é feito no Taekwondo. Preta só luta com preta. Preta só luta com preta. Branca só luta com branca. Branca nem luta, na verdade. Branca é só aprendizado, só tá ali pra aprender. Entendeu? Então, essa era a visão dele, que eu conversava muito, ele mostrava. Daqui a uns anos vocês vão ter o seguinte, vão conseguir dividir a categoria por faixa. Então isso que tinha de lutar é porque tinha pouco praticante. Não, tinha muito, também esse motivo, e também tinha muita gente que praticava tanto Sandá como outras artes marciais de trocação. Mas eu quero lutar no Sandá. Mas o cara entrava, não tinha, era só a categoria, não tinha faixa. Então, para evitar essa distorção de técnica, foi criado isso. A ideia é essa. Mas, se eu sou professor de Kung Fu, e no Kung Fu existe Suai Jiao, Sandá, Tai Chi, Tui So, formas. Como é que eu vou obrigar a pessoa a fazer o curso de Sandá, se eu já sou professor de Kung Fu? O Sandá não é Kung Fu? O que a gente pode fazer é orientar as pessoas e dizer a ela, você pode se inscrever na federação, mas você não vai poder participar, seu atleta não vai poder participar da luta de Sandá, porque ele não tem o curso. Basta você fazer o primeiro módulo. A federação, ele pode fazer os quatro primeiros módulos, ou qualquer equipe de Sandá pode fazer eu posso passar os 4 primeiros módulos para você, dentro daquele período de carência, 3 meses, 4 meses, 6 meses, por faixa, certo? E o 5º módulo, quem faz é a federação. Um delegado regional é chamado, a federação chama, e esse delegado regional é que faz o 5º módulo de Sandá. O 6º nível já é a confederação. Tô entendendo. Dos estilos do Kung Fu, o senhor considera que o Sandá foi o que mais evoluiu? Mas só corrigindo. O Sandá não é um estilo, ele faz parte, é uma modalidade do Kung Fu. É uma modalidade do Kung Fu. E qualquer estilo de Kung Fu, você vai ter tem o Sandá. Vai ter o Sandá, porque é a luta do Kung Fu. No Shaolin do Sul, no caso, tem Sandá também? Tem. No Shaolin do... Olha, Sabe o que foi que eu me lembrei agora, mestre? Desculpa. O senhor assistiu Operação Dragão? Já. No começo tem Bruce Lee lutando só de sunguinha e com isso. Aquilo então é Sandá, né, velho? Que ele tá ali. Ali já é uma precursor do MMA. Ele faz uma luta ali meio de boxe com o cara, ele dá um chute, dá uma dá um armlock, dá um armlock. Dá um armlock, ele dá uma queda. Ali é o Sandá. Só que não o Sandá esportivo. Tô entendendo. O Sandá esportivo a gente tem o capacete, o colete, luva e antigamente tinha caneleira. Mas ali a gente tá falando o quê? Da década de 1970 aquilo ali. Ali, no Sandá, é porque não tem, antigamente podia chão, porque era 3 segundos pra você... Aí ele derruba até Sammo Hung, eu acho que é aquele gordinho, ele derruba o gordinho e finaliza o gordinho menos de 2 segundos. No armlock. Dá-lhe assim, ele... 1970. Ele bate rapidinho. E é diferente das outras lutas que você vê Bruce Lee fazendo, né? Que você dá aqueles cacuete e tal. Exato. Dentro do Kung Fu, existem várias modalidades.
considero 5 modalidades, porque ainda tem respiração, técnicas de respiração. Mas essas 5 modalidades esportivas tá em todo estilo. Agora, lógico que como você vai trabalhar, porque você pode trabalhar a luta do Kung Fu sem capacete, sem luva, mão fechada, você que sabe. Se você quer a modalidade esportiva, você vai botar luva, capacete e colete, até para não perder seus alunos. Mas o Kung Fu, Sandá não é um estilo, é uma modalidade dentro do Kung Fu. Entendi. Porque o Kung Fu é muito amplo. Então, é uma modalidade que já existe dentro do Kung Fu. Que hoje está sendo trabalhada. Que aí a confederação começou, várias confederações, começou a trabalhar separado. Você tem o campeonato brasileiro que reúne uma área de formas, que é de Kati, uma área de Suaijiao, e uma área de Sandá e uma área de Tai Chi. São 4 áreas. Entendeu? Não é o meu, não. É o meu. É o meu. Pode atender aí, viu? Só um minuto. Então é isso. Fica à vontade. Só um momento. Oi. Tá, já tá acabando, viu? É porque faltou luz. Tá bom. Tá. Tô saindo. Tá bom. Tá preocupada já, viu? Então, assim, dentro do Kung Fu tem isso. Tem essa modalidade. Eu tô entendendo. E é muito complexo. O Kung Fu é muito complexo. O camarada, quando entrar realmente no Kung Fu, ele tem um leque de opções, né? Para o que ele quer. Para o que ele quer. Exatamente. O senhor sempre foi mais para o lado de competição, mas de repente tem outro que não, só quero qualidade de vida. E o tipo de competição que eu quero Saijiao, eu vou pro Saijiao. Eu quero Sandá, eu vou pro Sandá. Entendeu? Então isso gera muito problema. Mas são problemas simples. Não, mas são critérios, não é problema. São critérios. Você se adapta ao critério da. Se eu estou entrando na sua federação, eu tenho que me adaptar à sua federação. O que ela segue, né? O que ela segue. São os critérios, tá lá antes de você entrar. Você entra se você quiser. Você não é obrigado a entrar. Mas também não é obrigado a estar falando do que você não conhece. Na Federação de Taekwondo, quer que eu faça parte, eles dizem que não. Quer se filiar a gente? Quero. É professor, certificado de faixa preta. Isso. Simples. Simples. Não tem mais nada. Não, mimimi não. Certificado de faixa preta. E você não vai ter certificado de faixa preta de luta. Que eu não me lembro qual é o nome que se dá à luta do Taekwondo. Mas tem um nomezinho específico. Tem. Pronto. Você não vai ter o certificado só daquilo ali. Não. Você tem certificado de Taekwondo. Faixa preta. Acabou. Se você é lutador, se não é, é tudo. É tudo. Porque a luta e o Poncê são uma modalidade dentro do Taekwondo. E hoje temos o quê? Hoje nós já temos quebramento. Você pode ir no campeonato se inscrever só para quebramento. Exato. Poncé, que são as formas. Luta. E agora tem o Mr. Taekwondo e Miss Taekwondo também. Que são para os atletas, modelos e tal. E também ganham a medalha do mesmo jeito. E vale o título. Você tá entendendo? Então, são modalidades dentro da arte marcial. Tem luta de dupla também. Então, de repente, eu vou no campeonato hoje de Taekwondo, eu posso me inscrever na luta individual, eu ganho uma medalha. Na luta de dupla, já foi duas medalhas. Você escolhe a modalidade que você quer. E você... Quantas você quer fazer? Eu vou fazer luta individual, vou fazer luta de dupla, vou fazer quebramento também e vou fazer poncé. Então se você ganhar ponto em tudo isso aí, no final do ano você vai ser o melhor atleta. Eu já arrasto 4 medalhas. Se você botar 10 pontos por cada medalha, são 40 pontos. Enquanto o cara que só vai lutar, só vai ganhar 10. Ele pode lutar a tarde todinha. 50 lutas dele ali, ó. No final. Mas é uma categoria só. Então é isso. Infelizmente, a modalidade tem. Você escolhe, pô. Tô entendendo. E pra isso tem transparência. Qual é a melhor transparência do que isso? Luta, todos os meus alunos foram campeões aqui com nocaute. Minhas medalhas, minhas classificações para brasileiro foram dentro de luta. Eu nunca perdi uma luta aqui em Recife.
dentro de Pernambuco. O senhor tá com a academia hoje? Não, hoje eu não dou... Hoje não. o senhor tá... Não, eu penso em dar aula ano que vem só. Vai... Recomeçar. Embora tenha alguns alunos que estejam pedindo, não, vamos voltar, que eram os meninos que lutavam. O senhor, a gente pode colocar o telefone para contato do senhor no pode. Vídeo, se alguém quiser entrar em contato, conversar com o senhor. Fica à vontade. Depois eu vou pegar com o senhor, me vai colocar. A gente está embaixo, sempre à disposição para... Quiser tirar alguma dúvida, pode quiser mandar. saber se o senhor vai voltar da aula, Pode. Era a sua academia? Eu tive em Olinda e depois tive uma no Janga. A do Janga durou 6 anos, mas como eu viajei, fui morar fora e etc. Aí. Tô entendendo. Viu? E Kung Fu é uma paixão, né? Né? Eu não vivo do Kung Fu. Eu sou advogado, eu não vivo do Kung Fu. Então é amor. Exato. É feito hoje. Porque gosta. Hoje eu tenho um projeto de taekwondo que ele não me traz recursos financeiros nenhum. Mas ele me traz algo melhor, que é ver essa garotada de hoje praticando. Pronto. Exatamente. Ele praticando e eu digo, olha, vocês vão pagar com suor. Minha academia de Kung Fu que eu tinha lá, meus alunos, eu dizia que eu tinha uma clínica de reabilitação. Porque a maioria era de 16 a 20, cheio de... cheio de problema. Aí eu disse, isso é minha clínica, isso é uma clínica de reabilitação. E não deixa de ser, porque às vezes, você sabe como o jovem, ele é muito influenciável. Com certeza. Então, quando a gente coloca o jovem no caminho da arte marcial, ele aprende aquela doutrina da arte marcial, que é honra, lealdade. E diga a você que todos os meus alunos, graças a Deus, todos, hoje, são professores, pais de família, tudo. Parabéns. Eu tenho um atleta hoje que era meu aluno. Hoje ele é a seleção brasileira de boxe. Saiu do Kung Fu quando eu parei de dar aula e foi treinar boxe. Hoje ele é a seleção brasileira. Se identificou com boxe. E foi pra lá. Parabéns pra ele e pra o pessoal do boxe. E parabéns ao professor que viu isso nele, né? Exato. E o senhor também, a gente como professor, a gente tem a visão, a gente sabe, ó, esse aluno vai ser bom pra isso, vai ser bom pra aquilo. Exatamente. Né? Aí esse vai treinar para estilo de vida, aquele ali vai ser competidor. E tem gente que não quer, só quer ir lá na academia treinar. E é o que acontece muito. É o que acontece muito na região metropolitana. As pessoas não querem, porque vida de atleta é diferente. Vida de atleta é dormir 9 horas, é treinar de manhã e de tarde. Não é fácil, não. É ter uma dieta controlada. Então é difícil você ter um grande número de atletas de alto nível, de alto rendimento. Você tem atletas de competição que às vezes vai, às vezes não vai, mas tá lá só porque tá. É difícil você ter atletas de alto rendimento. Aí é onde falta um patrocínio, né, velho? Para poder gerar uns atletas de bom rendimento, ele não poderia se preocupar com trabalho, com comida, nada, com alimentação. Nada, só se preocupar em treinar. Treine. Treine. Mas eu acredito que um dia a gente ainda vai alcançar esse nível, a modalidade. Mas isso não é um problema só do Brasil, não, porque lá fora também. E né, velho? Lá fora também. Muitos atletas de artes marciais lá fora têm muita dificuldade também, não é só aqui no Brasil, não. Isso não é um privilégio do Brasil, não. O Shaolin do Norte, desculpa eu cortar de novo. O senhor sabe dizer se ele é praticado em outros países também? Tem vários países no mundo. O mesmo Shaolin do Norte que o senhor treina aqui, digamos, é o mesmo da Alemanha, é o mesmo. De lá da China, o mesmo KT, é a mesma coisa. Muito bom. Mesma coisa. Professor Fábio, já deu nossa hora. Senão a gente vai conversar o dia todo aqui. É verdade. A gente tem que marcar outro. Falar com o senhor depois, para o senhor vir outras vezes aqui, com certeza. Eu venho com certeza. Tá certo? Muito bom as suas histórias e é sempre bom a gente deixar isso registrado para essa juventude nova. Porque assim, camarada que nasceu em 2002, 2004, não vai saber nunca. Não sabe nunca como era antigamente. E isso acontece, inclusive, na própria confederação. Nós tivemos atletas como Eduardo Fujihira, que hoje ninguém nem lembra. Eu lembro, agora voltando um pouco mais nos filmes antigos de Kung Fu, na academia, sempre existia a foto do mestre. Né? Isso ainda existe hoje? É porque existe uma... Porque tem um mestre que tá lá, o mestre que faleceu, então tem uma sequência lógica, mas assim, algumas academias colocam, pode até não estar na sequência lógica, mas tem. Tem, né? Tem. Porque isso aí é uma forma também de resgatar e não deixar essa memória apagar. Não, é verdade. Né? E assim, com relação à memória, o que eu tenho de documento tá tudo aqui, ó. Memória viva. Tudo documento pra... Memória viva. Eu não falo essa plaquinha isso aqui vermelha foi, aqui, tô curioso. Isso aqui foi um campeonato que eu participei,
certo? Vê aí se tá pegando. Foi o primeiro... Foi um internacional mundial, que aí é... Porque existem 2 tipos de mundial, o aberto e o fechado. No fechado só ia o atleta, na Esse época... foi em Orlando, foi? Foi. Só ia o atleta, primeiro de cada país. E o outro tinha outros mundiais que ia 2, 3. Aí a gente chamava mundial aberto, mundial fechado. É conversa pra gente passar o dia todo. Com certeza. Tá bom, mas, professor Fábio, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu e tá a bom? gente tá à disposição. Com e certeza. eu espero que as pessoas que falam da federação, antes de falar, procurem saber. Que é o principal. Tá certo. Tá bom. E eu fico à disposição aí. Vamos lá, gente. Um abraço. Parabéns. Um abraço a todos. Valeu, meu amigo. Professor Fábio.